Já parou para pensar porque os Estados Unidos é um país tão rico? De onde veio a riqueza dos Estados Unidos? Para entender a riqueza dos Estados Unidos, é preciso conhecer as características naturais desse país e como ele foi formado. Os Estados Unidos é um país banhado por dois oceanos, o Oceano Atlântico a leste e o Oceano Pacífico a oeste. A maior parte do território fica numa região temperada do planeta. Logo, o clima temperado predomina e as 4 estações são bem fáceis de serem visualizadas. Certamente, os filmes hollywoodianos ajudam a nós termos uma noção de como é a paisagem dos Estados Unidos, formada principalmente por pinheiros, uma paisagem considerada homogênea, ou seja, muito parecida. Numa faixa estreita ao sul temos paisagens um pouco mais quentes, como por exemplo na Flórida. Mais ao norte, na fronteira com o Canadá, temos paisagens mais frias. Os Estados Unidos têm fronteira com 2 países, ao sul o México e ao norte o Canadá. Quando olhamos o relevo dos Estados Unidos, temos 3 grandes compartimentos. Na costa atlântica, a leste, temos um relevo bem antigo, que justamente por ser antigo é rico em minérios, como o minério de ferro e o carvão mineral, muito importantes depois para a industrialização dos Estados Unidos. Estes são os Montes Apalaches. Na parte central, temos planícies e na parte oeste, junto ao Oceano Pacífico, temos as montanhas rochosas, dobramentos modernos com elevadas altitudes. Justamente na costa do Pacífico temos uma grande sismicidade, ocorrência de terremotos, devido principalmente à falha de San Andreas. Os Estados Unidos é o 4º maior país do mundo em território. Antes dele só tem a Rússia, o Canadá e a China. Outra característica interessante dos Estados Unidos é que seu território não é contínuo. O Alasca, que faz fronteira com o Canadá, foi comprado da Rússia em 1867. O território do Havaí é um arquipélago que foi invadido militarmente e anexado pelos Estados Unidos em 1898. Agora vamos entender a formação do território dos Estados Unidos. As Américas foram descobertas oficialmente no ano de 1492 pelo navegador Cristóvão Colombo, mas apenas em 1607 iniciou-se o primeiro assentamento inglês bem-sucedido na colônia da Virgínia. Os primeiros a chegar foram os peregrinos, e vamos destacar em especial os Quaker. A ideologia dos Quaker é muito importante para entendermos a cabeça do americano até hoje. Esses peregrinos chegaram às Américas porque sofriam perseguição religiosa na Inglaterra. Eles eram protestantes. Sua rotina era basicamente de casa para o trabalho, de casa para o trabalho, e nos fins de semana eles iam às igrejas. Modo de vida que facilitou eles acumularem capital. E ao contrário dos cristãos, não existe culpa em acumular capital nesta ideologia protestante. Na verdade, para os Quaker, acumular capital era sinal de que Deus gostava deles. As 13 colônias britânicas eram um grupo de colônias britânicas na costa atlântica da América do Norte, primeiro núcleo de formação dos Estados Unidos. Mais tarde, a coroa britânica estabeleceu colônias mais ao sul, mas existe uma diferença muito importante entre as 13 colônias do norte e as colônias do sul. As 13 colônias do norte, como eu havia dito, foram formadas principalmente por peregrinos, imigrantes ingleses que eram perseguidos, que trabalhavam. Já no sul, as terras foram ocupadas por grandes fazendeiros de algodão, que tinham grandes quantidades de escravos para produzirem. Assim temos ao norte trabalhadores imigrantes assalariados e ao sul trabalhadores escravos trazidos à força da África. A Guerra Civil Americana, também conhecida como Guerra de Secessão ou Guerra Civil dos Estados Unidos, começou principalmente como resultado de uma longa controvérsia sobre a escravização de negros. As colônias do norte desejavam emancipar-se por uma série de motivos da coroa britânica.
E as colônias no sul, cuja força dos fazendeiros era grande, desejavam manter o processo de escravidão e o poder inglês. Não entrando em detalhes, devemos dizer que quem saiu vitorioso foi o norte, e dessa vitória veio a abolição da escravidão e a formação de fato dos Estados Unidos da América. Mas o território atual dos Estados Unidos estava longe de ter sido totalmente desenhado até aí. A expansão territorial dos Estados Unidos teve como pontapé inicial a conquista do Oeste, ou marcha para o Oeste, a chance de muitos adquirirem terras por preços simbólicos e ajudarem a expansão territorial do país. A descoberta de ouro na Califórnia acelerou o processo de ocupação da costa do Pacífico. Foi a corrida do ouro, ou a febre do ouro. A corrida para o oeste, praticada principalmente por imigrantes, acabou gerando um genocídio de nativos americanos. O Alasca, a Louisiana e a Flórida são exemplos de territórios que foram comprados pelos Estados Unidos. O Havaí é resultado da ocupação norte-americana. Mais tarde, derivando da Guerra Mexicano-Americana, os Estados Unidos anexou o Novo México, a Califórnia e o Texas, oficialmente, e dando os contornos finais para o território que entendemos hoje por Estados Unidos da América. Outro aspecto importante para entendermos o território dos Estados Unidos é a distribuição de sua rede de transportes. Tanto hidrovias, ferrovias, quanto rodovias muito bem distribuídas ajudam a entendermos o crescimento espacial do país. Agora vamos entender a complexidade populacional dos Estados Unidos. Inicialmente, nós tínhamos os nativos norte-americanos, depois vieram os ingleses. Outros povos europeus, sobretudo os irlandeses, foram ocupar os Estados Unidos. Na expansão para o oeste, vieram povos da Ásia. À medida que a expansão territorial dos Estados Unidos acabou anexando outros territórios, os havaianos, os latinos do México começaram a compor esse mosaico étnico que é os Estados Unidos. Devido à escravidão, os negros também são outro componente fundamental de quem é o americano. A diversidade étnico-cultural dos Estados Unidos é tão grande que dizem que se um produto tiver sucesso em vendas na Califórnia, ele fará sucesso em todo o restante do mundo. E apesar de termos neste território várias raças e etnias vivendo juntos, temos fortes tensões raciais e sociais. Grupos de intolerância como a Ku Klux Klan perseguem negros e judeus até os dias de hoje. A forte tensão social e racial gerou episódios de violência generalizada no país. Os Estados Unidos, desde sua fundação, segue princípios liberais, enaltece a livre iniciativa, a liberdade de negociação, a liberdade do indivíduo ter armas, se assim achar necessário para se defender, e a liberdade de oportunidades. Daí a educação pública ganhar destaque na estrutura dos Estados Unidos. No entanto, essa educação só vai até o ensino básico, ou, comparado ao Brasil, até o ensino médio. Se o americano desejar cursar um ensino superior, ele deve juntar dinheiro a vida toda ou ter um desempenho excepcional como atleta para receber algum tipo de bolsa de estudos na faculdade. Agora vamos entender algumas regiões mais tradicionais e importantes da economia estadunidense. O sul dos Estados Unidos, por ser mais quente, tem uma tradição na agricultura e na pecuária. O nordeste dos Estados Unidos, por ser a região mais antiga e devido à proximidade com os Apalaches, que fornecem minério de ferro e carvão, é a região onde se iniciou a industrialização estadunidense. O nordeste dos Estados Unidos também é conhecido como Manufacturing Belt, que depois da década de 70 sofreu uma perda de indústrias e ganhou o nome moderno de Rust Belt, ou cinturão enferrujado. A área central dos Estados Unidos, cujo clima é mais seco e há presença de tornados, é marcada também pela agricultura e pecuária. A costa
do Pacífico, mais moderna e próxima dos mercados asiáticos da China e do Japão, é a região cuja economia mais cresce nas últimas décadas. O estado da Califórnia é o estado mais importante da economia estadunidense atualmente. A economia é diversificada. Há forte influência da indústria cinematográfica, com destaque para Hollywood. O Vale do Silício é uma região também muito importante que se destaca por concentrar indústrias e empresas ligadas à produção de tecnologias. A produção agropecuária dos Estados Unidos foi organizada num sistema de cinturões agrícolas, conhecidos como belts, entre os quais destacam-se o cinturão do trigo, do milho e do algodão. Apesar dos princípios liberais, os belts são fortemente subsidiados pelo governo dos Estados Unidos e os agricultores e sua produção protegida por elevados impostos que dificultam a entrada de produtos estrangeiros. O Brasil e os Estados Unidos têm quase a mesma idade. No entanto, você já parou para pensar por que os Estados Unidos ele é tão rico? Bom, para entender a riqueza dos Estados Unidos, é preciso retornar à Primeira Guerra Mundial. Enquanto a Europa tinha que parar a sua produção de produtos industrializados e a sua produção agrícola por causa da guerra, os Estados Unidos assumia essas funções e, devido à proximidade, acabou sendo o celeiro, ou seja, a região de onde vinham os alimentos da Europa que estava em guerra. Desde a expansão para o oeste, os Estados Unidos já produzia suas próprias armas, mas falaremos mais sobre a indústria bélica depois. Além de alimentos, armas e produtos industrializados, na ocasião da Segunda Guerra Mundial também houve um grande crescimento dos Estados Unidos. Novamente, como a Europa estava em guerra, os Estados Unidos assumia a produção de alimentos e de produtos industrializados. Além disso, fomentava com armamentos a guerra. O território dos Estados Unidos chegou a ser atacado pelos japoneses na região de Pearl Harbor, ou Baía das Pérolas em português. Somente a partir daí, os Estados Unidos participaram da Segunda Guerra Mundial. Mesmo assim, a guerra pouco afetou a sua produção e o seu território. Quando termina a Segunda Guerra Mundial, inicia-se o período conhecido como Guerra Fria. Os Estados Unidos já desponta como o país mais rico do lado capitalista. E devido à disputa pela hegemonia, ou seja, pelo controle, pela influência no mundo contra a União Soviética, investiu pesadamente em tecnologia, esporte e educação. Desta disputa entre Estados Unidos e União Soviética veio a corrida espacial. Os países estavam disputando para ver quem chegava à Lua primeiro. Embora a Rússia tenha chegado ao espaço primeiro, quem ganha a corrida espacial é os Estados Unidos, quando em 20 de julho de 1969, Neil Armstrong e Buzz Aldrin chegam à Lua e fincam a bandeira dos Estados Unidos. Em função da Guerra Fria, os Estados Unidos foi investindo em armamentos e instalando bases ao longo de todo o planeta. A sua indústria bélica, ou seja, de armamentos, nunca parou de crescer, e em quase todos os conflitos do planeta existiam armas dos Estados Unidos. Por isso, dizemos que os Estados Unidos são um país de economia beligerante, porque produz muitas armas e para a economia funcionar bem, eles precisam continuar vendendo armas. Embora os Estados Unidos tivesse uma boa produção de petróleo, a sua indústria cresceu tanto que o país começou a ficar dependente do petróleo vindo do Oriente Médio. Talvez por isso mesmo, a presença dos Estados Unidos no Oriente Médio tenha gerado tantos conflitos. Mais tarde, com a descoberta de novas jazidas, os Estados Unidos se tornou novamente um dos maiores produtores de petróleo no planeta. A indústria dos Estados Unidos talvez seja mais diversificada. Armas, medicamentos, roupas. As empresas americanas tornaram-se populares no mundo todo.
A indústria de cinema em Hollywood ajudou a consolidar a influência dos Estados Unidos pelo mundo. Seu modo de vestir, de falar, ajudaram na aceitação da supremacia americana pelo resto do planeta. O soft power americano, o jeans, roupa que os cowboys americanos utilizavam, virou uma marca do Ocidente. Outra característica interessante, derivada da boa rede de transportes, é que existem centros urbanos importantes, conhecidos como downtown, centro da cidade, mas a população vai residir nos subúrbios, áreas afastadas do centro que contam com um bom número de escolas e maior tranquilidade. Também existe um grande número de pequenas e médias cidades articuladas a grandes centros urbanos. Precisamos agora questionar alguns dos mitos e inverdades acerca dos Estados Unidos. O primeiro é que os Estados Unidos defendem a liberdade pelo mundo. Infelizmente, não é verdade, porque os Estados Unidos nutrem boas relações com países que pouco ou nada respeitam os direitos humanos, como a Arábia Saudita, em troca da influência e do petróleo. A CIA, o serviço secreto americano, desde a Guerra Fria, é sabido através de documentos que foram revelados recentemente e de depoimentos de ex-funcionários da CIA, que esta instituição esteve por trás da derrubada de vários governos no mundo, gerando instabilidade para fortalecer a influência dos Estados Unidos no mundo, dificultando assim os países de se organizarem e ameaçarem a hegemonia dos Estados Unidos. Os Estados Unidos é sim um país muito rico, no entanto, conta com uma das maiores populações de rua no mundo. Isto é muito importante lembrar para quando citarmos os Estados Unidos, não falarmos de maneira ufanista, mas de uma maneira mais realista no contexto das relações internacionais. Então, curtiu o vídeo? Espero que ele seja útil. Então, deixe o seu like, assine o canal e compartilhe o vídeo se você gostar. Isso vai ajudar um professor. Obrigado e até a próxima.